Olha, o que eu vou te contar agora não é exatamente a história de Alice no País das Maravilhas como você conhece. Pelo menos, não como foi contada nos livros bonitos ou nos filmes. Existe uma versão diferente, mais antiga, fragmentada, algo que dizem ter sido escrito pelo próprio Lewis Carroll, mas que nunca chegou ao público da forma original. Um manuscrito estranho, cheio de partes confusas, trechos desconexos e ideias que parecem mais um delírio do que um conto infantil. E talvez seja exatamente isso. Dizem que no começo, Alice não simplesmente segue um coelho branco por curiosidade. Ela cai. Mas não é uma queda comum. Enquanto desce, ela escuta a própria voz gritando lá de cima, como se tivesse sido deixada para trás. Como se algo já tivesse tomado o lugar dela. Quando finalmente toca o fundo, não encontra um mundo mágico e colorido, mas um túnel escuro, úmido, com paredes cobertas de portas. Atrás de cada uma, há sons. Sussurros, choros, vozes implorando para não serem esquecidas. Há uma mesa posta, como na história que conhecemos. Mas tudo parece errado. O chapeleiro não é excêntrico. Ele parece cansado, perturbado, como alguém que já viu demais. A lebre não ri. Ela observa. E Alice não entende por que sente que todos ali a conhecem. Como se ela fosse apenas mais uma entre muitas outras que passaram pelo mesmo lugar. Em um dos trechos mais estranhos, aparece uma garrafa. Não é descrita como algo mágico, mas como uma substância escura, quase medicinal. Algo que lembra antigos compostos usados na era vitoriana, como o láudano, um tipo de ópio líquido. Quando Alice bebe, ela não encolhe de forma encantadora. Sua mente começa a se fragmentar. As falas ficam desconexas, o tempo parece quebrado, e o coelho branco já não parece um guia, mas algo que a conduz, silenciosamente, para um destino inevitável. A Rainha de Copas, nessa versão, é talvez a figura mais perturbadora. Quando grita, "Cortem a cabeça", não soa como uma ameaça vazia. Seu rosto muda. Dizem que no manuscrito, o rosto dela revela traços de outras pessoas, como se carregasse todas as vítimas anteriores. E o jardim, cheio de rosas vermelhas, não era pintado com tinta. Quando Alice se aproxima, percebe que o vermelho ainda escorre. Fresco demais para ser apenas cor. As cartas não são simples soldados. Há quem diga que, em algumas páginas, elas são descritas como folhas arrancadas de diários. Diários de meninas. Todas parecidas com Alice. Todas com histórias que terminam da mesma forma. Desaparecidas, esquecidas. Como se o País das Maravilhas fosse, na verdade, um lugar onde essas histórias são engolidas. E nunca mais voltam. No final do manuscrito, há algo ainda mais inquietante. Alice olha para o próprio reflexo em um rio e não se reconhece. O rosto é outro. Ou talvez seja o verdadeiro. Há registros de que Carol teria reescrito partes da história diversas vezes, como se tentasse apagar algo. Como se quisesse esconder o que realmente havia criado. Anos depois, surgiram relatos de que o autor, já no fim da vida, falava de sonhos repetitivos, sempre com a mesma menina, sempre no mesmo lugar. E em seu suposto diário, uma última frase teria sido encontrada. Talvez Alice finalmente tenha me perdoado, mas os ecos ainda estão aqui. A versão que conhecemos pode ser apenas a parte segura da história, a parte que puderam mostrar. Porque a outra, aquela cheia de falhas, sombras e memórias quebradas, talvez nunca tenha sido feita para crianças. E talvez o mais assustador não seja o que Alice viu, mas o fato de que, para escapar daquele lugar, ela precisou esquecer. Porque no fim das contas, nem toda maravilha é feita para ser lembrada. Algumas levam um pedaço de você e nunca devolvem.